Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou comentar um crossover Batman e Dylan Dog, A Sombra do Morcego. Essa graphic novel, ela foi lançada agora, né? Pelo menos chegou aqui em janeiro, né? Chegou aqui assim, eu peguei emprestado com meu amigo Augusto para ler esse quadrinho porque tava naquela categoria de quadrinho que a gente tem dúvida se vale a pena investir o preço cobrado. E eu vou dizer por quê. São 216 páginas, capa cartão, custando R$ 64. Tem quadrinho mais caro? Tem quadrinho mais barato? Tem também, mas esse eu fiquei meio assim. Primeiro porque eu nunca tinha lido assim tantas histórias do Dylan Dog e achei que seria mais um caça-níquel. Eu estava enganado, felizmente eu estava enganado. Aqui a gente tem uma história com o roteiro de Roberto Recchioni, com arte de Didi Cavenago e Walter Delidera. Pois bem, a história se passa durante a investigação de um caso envolvendo, obviamente, dois vilões, um de cada personagem. Mas isso não significa que Batman e Dylan Dog vão ter vida fácil, não. Tudo parte do pressuposto de que o Coringa conhece um velho rival do Dylan Dog, que é um cientista, é o Dr. Caravax, é isso? Caravax... Chabaras, Dr. Chabaras, não sei de onde eu tirei Caravax. O Dr. Chabaras é um cientista que no passado já teve como cliente o Coringa e eles tiveram uma relação respeitosa entre si. E o Coringa recebe um convite para ir para Londres para compartilhar de um projeto com o Dr. Chabaras. Esse projeto é uma substância química que já deu muita dor de cabeça para o Dylan Dog, porque o Chabaras é encanado com a ideia de trazer as pessoas de volta da morte. E por isso ele acaba quase que sempre mobilizando o exército de zumbis com os quais Dylan Dog precisa lidar. Acontece que dessa vez o Coringa está levando a sua fórmula do gás lá do riso. E essas duas fórmulas vão ser aplicadas em pessoas lá na Inglaterra, o que vai provocar uma mobilização por parte do Dylan Dog e do Batman. Bruce Wayne chega a Londres e é aqui que os dois universos começam a se misturar. É bem interessante, tá? Porque assim, de um lado você tem um com muitos recursos, que é o Batman, do outro você tem um cara que é totalmente na base do improviso, que é o Dylan Dog. É um cara que confia nos seus instintos, que confia no seu jeito, que confia no seu charme, enquanto o Batman ele é preparado, pautado, técnico, estudado, científico. Então são dois universos bastante diferentes, nem colidindo, coexistindo. Porque aqui o roteirista, o Recchioni, ele não caiu naquela armadilha fácil do crossover de que para um conhecer o outro eles precisavam brigar. Não, eles se estranham, eles não se toleram, mas não existe aqui um conflito, até porque o Dylan Dog tomaria uma surra muito facilmente do Batman, né? Um cara capaz de lutar tantas artes marciais, um cara que já deu soco aí no Darkseid. E eles deixam claro isso, enquanto o Dylan Dog diz pro Batman, olha, eu achava que você era uma lenda urbana, mas, poxa, você é impressionante. O Dylan Dog diz, eu sei, o Batman diz pro Dylan Dog, eu sei tudo sobre você, eu tenho um dossiê sobre você. Então mostra que é como se a gente estivesse aqui em um universo onde os dois regularmente se encontrassem ou pelo menos ouvissem falar um do outro, né? Não se resume aos dois essa história. E tem determinados momentos que ele se transforma até em coadjuvante. Tanto os personagens do universo ali do Dylan Dog, como uma psíquica, né? Uma senhora que fala com os mortos, quanto o bom e velho John Constantine vão aparecer para movimentar a trama. Por quê? Porque para além do Coringa e para além do Chabaras, um outro elemento perigoso é envolvido aqui nessa história, que é o Killex, um serial killer que já deu muito trabalho no passado também ao Dylan Dog e que agora está solto pelas ruas de Gotham. Enfim, eu já li muito crossover do Batman, tanto com heróis da DC quanto com heróis de outros universos. E confesso que poucas vezes eu vi uma história tão equilibrada,
onde funcionou até melhor esse Batman aqui do que muitas vezes o Batman lá com o Superman, com a Liga da Justiça, com aquela coisa onde fica difícil de acreditar que um homem sem superpoderes está articulando naquele meio, né? Aqui ele está até num pé de superioridade com relação às capacidades dele comparadas com a do Dylan Dog, mas eles têm um respeito a partir do momento que ele percebe que o Dylan Dog tem também a sua contribuição para com a segurança da cidade e do território onde ele vive. E aí, quando entra o John Constantine, quando entra essa outra senhora que fala com os mortos, quando o Batman mobiliza a sua base para Londres, a coisa fica realmente interessante. A história engrena para uma aventura de investigação que não subestima a inteligência do leitor, mas também não tenta ser um novo clássico moderno. É um quadrinho divertido, é um quadrinho leve, é um quadrinho de 216 páginas que você vai ler em menos de uma hora, se tiver um ritmo bom de leitura, porque a história é fluida. É um feijão com arroz bem temperado, como eu costumo dizer. Mas o destaque aqui é realmente no final, você fica com mais vontade, tanto de ver casos assim, onde o Batman atua, mas também conhecer além disso aqui do que a gente foi apresentado para o universo do Dylan Dog. Então, se a ideia era provocar nos colecionadores o desejo de conhecer um pouco mais das duas franquias, esse quadrinho foi acertado. Eu diria até que é um bom presente para quem está começando a ler quadrinhos e conhece um pouco por cima o Batman, de repente vai conhecer não só um pouco mais do Bruce Wayne, do Batman, do Morcego, do Cavaleiro das Trevas, mas também vai conhecer o Dylan Dog de quebra e o universo dos Fullmets. Esse foi o Poptopia de hoje, onde a gente falou sobre Batman e Dylan Dog. Se não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de Bia é sempre bom, falar de crossover melhor ainda. Forte abraço, até a próxima.